Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 de Semiologia e Semiotécnica 2. Nessa aula, nós veremos sobre higiene e conforto, tanto para o geral, né, de pacientes, quanto também para pacientes comprometidos. Então, a princípio, né, o que seria higiene, né, o que representa a questão da higiene para o nosso corpo, né? Então, a higiene corporal, ela vai afetar o conforto, a segurança e o bem-estar do paciente, né? Pessoas doentes ou fisicamente debilitadas frequentemente necessitam de níveis variados de assistência, né, óbvio, e durante esses cuidados, outras atividades elas podem ser integradas, né, a esse cuidado, como, por exemplo, o exame físico, a realização de exercícios de amplitude de movimento, a aplicação de curativos e cuidados com os sítios intravenosos. Então, a higiene corporal é muito importante, como a gente acabou de escutar, justamente porque ela afeta o conforto do paciente, tá? Daí vem higiene e conforto, né, que é o que a gente vive hoje. Então, o paciente que não está limpo, que não está tomando banho, que não está cheiroso, que não trocou as suas roupas que estavam sujas, né? Então, esse paciente estará afetado, né, tanto afeta a sua segurança, né, quanto também a questão do seu conforto, do seu bem-estar. E aí, durante esse banho, durante essa higiene, né, desse paciente, podem ser aproveitado esse momento para fazer outras avaliações nesse paciente, seja da questão física, né, fazer a avaliação de exame físico, seja da amplitude de movimento, se esse paciente está com os membros atrofiados ou não, né, se ele ainda tem todo aquele movimento que ele tinha assim que ele chegou, né, naquele determinado local. E aí, durante o cuidado e durante a higiene, né, durante o cuidado de higiene, deve-se sempre preservar o máximo possível, a independência do paciente, né? Transmitir sempre respeito, avaliar sempre a capacidade desse paciente de realizar o autocuidado e assegurar a privacidade e o conforto físico, né? Então, quando for fazer, por exemplo, um banho no leito, sempre colocar o biombo, sempre deixar as partes que você não está limpando cobertas, né? Principalmente a parte das genitálias. E sempre que possível fazer essa avaliação de autocuidado desse paciente e observar, né, se ele é capaz de fazer aquele cuidado sozinho ou se ele vai precisar de ajuda, né? Sempre fazer o máximo possível, sempre estar estimulando para que ele consiga fazer sozinho. Mas se ele tiver uma certa dificuldade, a gente pode estar auxiliando nesse momento. O banho e os cuidados com a pele, óbvio, como a gente já começou a perceber, elas fazem parte de uma higiene geral, né? Então, quando se administra um banho completo ou um banho parcial no leito, que a gente vai ver o que é cada um, é importante avaliar sempre a condição da pele desse paciente e considerar o uso de sabonetes com emolientes, né? Que são justamente para pessoas que têm uma pele mais seca, que têm predisposição a um comprometimento dessa pele. Então, é importante, sempre que for dar o banho, que for fazer a higienização desse paciente, também avaliar a pele dele, né? Para que, para que a gente possa observar se os sabonetes, se os produtos que estão sendo utilizados não estão prejudicando a pele, né? A ponto de causar fissuras ou de causar algum tipo de ferimento. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem a diferença de um banho completo no leite e um banho parcial no leite. O banho completo é aquele que é administrado, né, para o paciente, que é totalmente dependente. Então, se o paciente não se mexe, se o paciente está sedado, né, se o paciente está totalmente comprometido no leito, né, então a gente precisa fazer um banho completo nesse paciente. Já o banho parcial, que também é feito, pode ser feito no leito, vai consistir em banhar apenas regiões do corpo, né, que poderiam provocar desconforto quando ficam sem banho, como por exemplo as mãos, a face, as axilas e também a área perineal. Então, quando não houver possibilidade de fazer um banho completo, a gente também pode estar fazendo esse banho parcial, justamente nessas áreas que podem estar causando maior desconforto por não serem limpas. E aí, recapitulando, nós podemos prestar atenção em quê? Que a gente precisa preservar ao máximo a independência desse paciente, né? Sempre que for necessário ou que for possível que esse paciente faça algum cuidado sozinho, a gente vai sempre estar incentivando o mesmo.
Transmitir sempre respeito e avaliar a capacidade de realizar o autocuidado. Então, sempre que possível, ter bastante respeito pelo paciente, não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Assegurar a privacidade e o conforto físico, né? Colocando os biombos, colocando a coberta, né? Onde a gente não tiver fazendo a limpeza. Avaliar as condições de pele, considerar o uso de sabonetes emolientes. Então, é muito importante também ter esse cuidado, não só dar o banho e pronto. A gente precisa fazer essa avaliação, precisa ter cuidado também com as feridas, né? E, inclusive, fazer essa prevenção para que não aconteçam novas feridas, ou algumas feridas, né? Para aqueles que possuem a pele mais seca, como a gente já viu, a gente faz a avaliação e vê essa questão dos sabonetes específicos para cada pele. E predispõe ao comprometimento da pele. Então, se tudo isso não for feito, a pele vai ter um comprometimento maior e pode, inclusive, abrir, gerar fissura, gerar uma ferida que vai ser um trabalho a mais, que a gente não necessitaria, e seria algo também a mais para esse paciente estar sentindo dor, estar sendo prejudicado. A higiene corporal, ela é imprescindível, né, como a gente vem vendo, para a manutenção da saúde. E ela consiste em quê? Geralmente em limpeza da pele, limpeza de cavidade oral, limpeza de couro cabeludo, de genitália, além de demais regiões, né, que tem o acúmulo de secreções. Ela deve ser feita preferencialmente no chuveiro, né, mas pessoas que são acamadas, como a gente já viu, elas podem ter o banho no leito. E aí, a gente também precisa fazer o exame de condições dessa pele, né? Como é que tá a pele desse paciente. Avaliar as regiões de protuberâncias ou lesões por pressão, né? Porque onde tem protuberância óssea, fica mais propenso a existir uma lesão por pressão naquele local. Então, sempre está fazendo a estimulação corporal para que haja a ativação da circulação sanguínea, fazendo também a mobilização das secreções brônquicas, certo? E aí, quais são os tipos de higienização? Então, nós temos a higienização oral, a higienização de cabelo, a higienização íntima, a higienização corporal, e todas essas estão inclusas dentro dos banhos, né? E quais são esses tipos de banhos? Nós temos o banho de aspersão, de ablução, de imersão, inclusive também nós temos o banho no leito, né? Que é o que a gente também já vem. E aí eu trago essa ilustração, né, do blog Experiências de um Técnico de Enfermagem. E eles sempre ilustram muito bem as situações e fica melhor a gente fixar o conteúdo. Então, o banho de aspersão seria o banho no chuveiro, né, o banho de imersão, o banho de banheira, o banho de ablução, o banho em pequenas porções de água. E o banho no leito seria o banho em pacientes acamados ou que estejam em repouso absoluto. Então, o banho de chuveiro ele tanto pode ser feito com o auxílio do profissional, como também pode ser feito com o paciente sozinho, né? Já que geralmente esse banho de aspersão, ele é feito feito em pacientes que têm as suas habilidades preservadas, é um paciente independente, né? Ele está ali por algum tipo de enfermidade, mas ele tem a sua independência, né? Ele consegue fazer o seu autocuidado. Então, o profissional realmente só vai entrar se for algo que o paciente tem algum tipo de dificuldade, né, algum tipo de debilidade, e ele não consiga fazer tudo totalmente sozinho. Então, não necessariamente vai precisar do profissional para ajudar esse paciente. Já o banho de imersão ou o banho de banheira, às vezes a gente pode ficar se perguntando onde que acontece isso, porque nos hospitais não acontece, né? Mas geralmente o banho de imersão acontece nos bebês, principalmente, né? Nos hospitais. Quando o recém-nascido está no alojamento ou quando ele está no berçário. E aí, esse banho de imersão, como a gente já pode perceber, nada mais é do que o banho de banheira, certo? E geralmente acontece quando é o primeiro banho do bebê, né? É utilizado também para fazer a aproximação dessa mãe com esse bebê, esse primeiro contato, né? Mas também não acontece só com crianças, né? Pode acontecer também com
idosos, adultos, enfim, com outras idades, mas que geralmente pode acontecer em casa, né? Porque a gente não tem essa banheira disponível no serviço de saúde. A ablução, que seria o banho em pequenas porções de água pelo corpo, geralmente auxilia, né, a higienização do corpo da pessoa que não está totalmente acamada, né, tem a sua autonomia, mas tem uma certa dificuldade, né? Então a gente pode fazer a limpeza, a higienização desse paciente por partes, né? Em pequenas partes, a parte, como a gente já viu, das axilas, né? A parte das genitálias, certo? Então tudo isso também pode ser feito, ou levando a pessoa até o banheiro, né? Tem aqueles bidezinhos também, que pode estar fazendo a limpeza de algumas partes do corpo desse paciente, desse cliente. No banho no leito, né, como a gente já viu, geralmente o banho no leito é para pacientes acamados, que não têm mais autonomia, que estão sedados, que estão realmente presos ao leito. Então, geralmente pacientes que estão, como eu já falei, acamados, que estão geralmente nas UTIs, também, mas também pode ser pacientes que estejam na clínica médica, né? Ou até mesmo pacientes de home care que são acamados. Também pode estar fazendo uso desse banho no leito, né? E, além disso, pacientes no pós-operatório também podem ser feitos a higienização com o banho no leito, né? Principalmente pacientes com fraturas, que precisam ficar imóveis, né? Precisam de repouso. Então, é também utilizado o banho no leito para esses pacientes. E aí, o propósito real do banho no leito é justamente para fazer a limpeza desse paciente, para deixar esse paciente limpo, né, e evitar alguns outros tipos de contaminação, né. Então, o propósito do banho no leito é fazer a limpeza da pele, né, e ao fazer essa limpeza de pele, a gente vai fazer a remoção de perspirações, de bactérias, de sebo, de células mortas, vai fazer a minimização da irritação cutânea e também diminui a chance de infecções, né. Vai fazer a estimulação da circulação, que vai ser promovida pelo uso de água quente ou água morna, né? E do golpeamento, né, delicado das extremidades. Vai fazer a melhora da autoimagem desse paciente, porque vai estar promovendo o relaxamento e o sentimento de estar limpo, de estar confortável, né? Então, vai também melhorar a autoimagem desse paciente. O paciente vai se sentir mais bonito, mais jovem, mais saudável, né? Então, vai melhorar a autoimagem desse paciente. E aí vai fazer também a redução de odores corporais, né? Justamente pela remoção de suor e do uso de antitranspirantes. A promoção da amplitude do movimento, né? Através de movimentação ativa e passiva. E a manutenção da função das articulações. Então, justamente nesse banho, a gente vai estar fazendo, como a gente já viu lá no início, né? Vai estar fazendo a questão da observação da amplitude dos movimentos, né, das articulações desse paciente, justamente para ver como é que o paciente está diante desse tempo que ele está passando no leito. A gente precisa ter alguns cuidados com relação ao banho de aspersão ou banho de imersão, por exemplo, né? Então, para isso, a gente precisa sempre prestar atenção e verificar a temperatura da água que vai ser utilizada, colocar uma cadeira para o paciente, principalmente no de aspersão, né? Colocar uma cadeira para o paciente se apoiar, se for preciso, dispor sempre de toalha, sabonete, as roupas que ele vai usar, sempre deixar isso de modo bem acessível para que ele mesmo possa pegar, né? Seja algo fácil de se fazer. E sempre pedir o paciente para fechar a porta sem trancar, né? Porque se esse paciente tiver autonomia, mas tiver algum tipo de debilidade, ou enfim, passar mal, a gente pode estar sempre auxiliando o mesmo, né? Então a gente pede para ele, a gente vai ver, ir para o banheiro, mas aí a gente pede que ele não feche a porta, né? Aliás, ele feche, mas não passe a chave, que ele não tranque. Porque se ele sentir alguma coisa, se ele demorar muito, né? Se a gente perceber alguma coisa diferente, a gente pode ir lá e ver o que está acontecendo.
E aí, os materiais que a gente precisa para o banho de aspersão sem auxílio, né, se o paciente puder fazer isso sozinho. Então, a gente precisa disponibilizar as roupas desse paciente, né, de forma limpa, de forma acessível para ele, né. O material de higiene pessoal dele, uma toalha limpa, material de higienização oral, né, a roupa de cama também, toda limpa, tem que ser trocada a roupa de cama. E aí, para fazer esse banho no leite sem auxílio, banho de aspersão sem auxílio, a gente ainda assim precisa fazer a nossa higienização das mãos, explicar ao paciente qual é o procedimento que vai ser feito e qual é a sua finalidade e verificar a aceitação desse paciente. Se esse paciente é tudo bem, que vai tomar banho e tudo mais, beleza, né? Mas pode ser que esse paciente diga, não quero tomar banho, quero ficar aqui, quero ficar quieto, hoje tá tão frio, né? A água tá tão gelada, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Então, é nosso papel, enquanto enfermagem, enquanto cuidado, né? Que nós incentivemos esse paciente, né? Não, vamos, olha, se você tomar banho, você vai ficar melhor, vai melhorar a sua circulação, né? Então, a gente precisa fazer esse estímulo para esse paciente, né, para que ele vá tomar o banho, né, não é simplesmente ele dizer que não vai e a gente, tudo bem, deixa ele lá. Não, a gente precisa realmente fazer esse estímulo para que ele vá realmente tomar banho, né, fazer toda essa higienização e explicar o procedimento por que deverá ser feito, né. Então, orientar sobre os cuidados durante o banho, que a gente vai ver mais à frente, reunir o material que a gente já viu e encaminhar para o paciente no banheiro, supervisionar o paciente e certificar-se de que o procedimento está sendo realizado ou foi realizado, checar sempre o horário do banho e fazer as anotações de enfermagem no impresso próprio, assinar e carimbar as anotações. Então, tudo que for realizado com o paciente, ou pelo paciente, nesse caso, a gente precisa fazer a anotação no prontuário, tá? Para que seja visto, né, pelos próximos profissionais que aquele paciente já realizou aquela ação, certo? E aí os cuidados que a gente precisa falar para esse paciente tomar com relação à hora que ele for tomar banho, né? Então, é necessário que, se possível, ele tiver a estrela de borracha, se for à noite, que deixe sempre a luz acesa, né? Que sempre que se sentir inseguro, segure nas barras de segurança, sempre verificar a temperatura da água antes de tomar o banho, né? Se está muito gelado, se está muito quente, certo? Em alguns locais a água é muito quente. Então é importante fazer essa verificação da temperatura antes de tomar o banho. E aí a troca de curativos ela é feita sempre após o banho, certo? Sempre após o banho faz a troca de curativos se existir, porque fica melhor de retirar e até mesmo porque se tiver molhado, já tira tudo, limpa e faz um curativo novo, limpo e seco, né? E aí também, além da troca de curativos, a gente também faz a troca das fixações é, de sonda, de acesso venoso, certo? A gente faz a troca dessas fixações. O banho de aspersão com auxílio, ou seja, daquele paciente que é dependente, a gente vai precisar de quê? De uma cadeira, né? De uma cadeira para fazer o auxílio desse paciente, luvas de procedimento, a gente vai precisar deixar sempre disponível também a roupa dele, material de higienização, toalha, higienização oral, os panos de cama sempre limpos, né? E deixar também do lado o hamper, sacos plásticos, papel toalha, álcool, justamente para fazer também a higienização da cama, né? Do local. Então, primeiro a gente precisa confirmar com o paciente esse procedimento que vai ser realizado, né? E também confirmar se está lá na prescrição médica ou na prescrição de enfermagem. Explicar o procedimento e a finalidade, né? O porquê que está sendo feito, por que vai ser feito esse procedimento com esse paciente. E, mais uma vez, confirmar a aceitação, né? Fazer também a higienização das mãos depois. Então, a gente sempre precisa conversar com esse paciente, né? Explicando o que vai ser feito, o porquê vai ser feito, se está tudo bem para ele isso ser feito, né? E se não, a gente vai conversar e estimulá-lo para que tenha uma aceitação melhor do procedimento que vai ser realizado. A gente vai reunir aquele material, né? Levar até o quarto do paciente. Promover a privacidade desse paciente é muito, muito importante, né?
E aí a gente vai promover essa privacidade sempre colocando o biombo, fechando a porta do quarto, caso seja em um quarto, né? Deixando sempre as partes que a gente não tiver limpando cobertas, certo? Certificar sempre de que a cadeira higiênica, como a gente viu lá, os materiais, tenha sido previamente limpa e posicionar a mesma do lado do leito do paciente com as rodas travadas, né? E mais uma vez fazer a higienização das mãos. Calçar as luvas de procedimento, né? Vamos abaixar a grade da cama desse paciente, caso tenha. Colocar o paciente cuidadosamente na cadeira higiênica e aí a gente vai cobrir o paciente com um papel toalha ou com um lençol para que ele não fique exposto, né? A gente vai encaminhar esse paciente, ou seja, vai levar ele até o banheiro, vai perguntar sobre a necessidade dele, se ele vai precisar utilizar o vaso sanitário ou não, fazer o teste da temperatura da água, né, na nossa face interna do braço, a nossa, né, auxiliar e estimular o paciente na realização de higiene oral, né, porque é muito importante para prevenir cáries, mau hálito, para prevenir infecções, né, já que ele vai estar fazendo a deglutição daquela saliva, né, que vai estar suja, contaminada. Auxiliar ou até mesmo estimular o paciente a realizar a higienização oral, como a gente já viu, né, trocar sempre as luvas de procedimento após terminar todo esse processo, verificar a necessidade e a possibilidade de higiene de cabelo e de couro cabeludo, e nos homens fazer também, se for preciso, a realização da tricotomia facial, né, da barba. Auxiliar ou lavar, se for necessário, o rosto do paciente, né, lavar ou auxiliar o paciente durante essa higiene e proceder com a higiene íntima, que deve ser a última coisa que deve ser realizada, tá? Então, sempre começar dos olhos para a face, depois a cabeça, depois os ombros, as axilas, peito, tórax, tá? E aí vai descendo e faz a limpeza também dos membros inferiores, sempre deixando, por último, a realização da limpeza das partes íntimas, tá? Então, sempre que o paciente tiver condições, a gente precisa fazer o estímulo do autocuidado, como a gente já vem reforçando, né? E a higiene corporal desse paciente deve ser feita sempre da mesma maneira, tá? Utilize compressa com água morna ou do chuveiro com sabonete. E em seguida enxágue e seque com a toalha, tá? Então, sempre tá fazendo essa limpeza da mesma forma. E foi terminando de limpar, já vai secando com uma toalha. Cubra o paciente com uma toalha ou um lençol para que ele não fique exposto novamente e leve de volta para o quarto, né? Auxilie o paciente na transferência da cadeira para o leito, passe o hidratante corporal nesse paciente. E aí, quando a gente for fazer passar esse hidratante corporal, é justamente a hora da massagem de conforto, né? E aí sempre fazer movimentos de baixo para cima, justamente para fazer esse retorno venoso no paciente. Auxilie ou coloque a roupa de cama no paciente. Estimule até mesmo ou penteie também o cabelo do paciente, se for necessário. Deixe o paciente sempre da melhor forma, né, que ele se sinta mais confortável. E, por último, cubra esse paciente, né. E aí nós temos também que a gente precisa continuar isso fazendo o quê? Levantando a grade da cama, recolher todo aquele material que a gente utilizou e desprezar no expurgo ou no lixo apropriado. Lavar o material que a gente utilizou, né? Dependendo do material que a gente tiver utilizado. Lavar com água e sabão, né? Secar com papel toalha e passar álcool 70. Retirar as luvas e fazer a higienização das mãos. Checar o horário que foi feito o banho e fazer as anotações de enfermagem em impresso próprio, assinar e carimbar. Sempre lembrando que ao final de cada procedimento a gente precisa fazer isso, tá? Sempre ao terminar, nunca deixar para depois, não, depois eu faço, depois eu lembro, e aí vai acabar e na hora de fazer, vai sempre aparecer uma coisa a mais, né? E aí você vai deixando para depois. E na hora de fazer, você não vai lembrar com tanta fidedignidade, né? De toda aquela ação, de todo aquele cuidado que você prestou. Então, sempre que terminar um procedimento, vocês devem realizar a anotação de enfermagem, assinar e carimbar, certo? Como a gente viu na aula anterior. E aí, o que que acontece? Sempre que puder, mantenha a privacidade desse paciente, desse cliente, certo? Porque as pessoas realmente elas ficam constrangidas. Então, sempre evite ao máximo colocar
essa pessoa de forma exposta, né? Então, eu sempre coloco biombo, sempre cubra, certo? Então, primeiro a gente vai começar fazendo a higienização de couro cabeludo, né? Fazendo a limpeza desse couro cabeludo, utilizando uma bacia sobre a cabeça desse paciente para melhorar a limpeza. Limpe em torno dos olhos somente com água em direção à parte exterior, né? Limpe o rosto com uma toalha umedecida, higienize e seque o rosto e as orelhas. Lave a parte anterior e posterior do pescoço, certo? Higienize os ombros e as axilas até o dedo, né? Então, dos ombros até o dedo e entre também os espaços interdigitais. Se o paciente ajudar, óbvio que será ainda melhor, né? Então, lave e seque com uma toalha seca os membros superiores. Então, atentar para catéteres periféricos, centrais, evite tracionar tudo isso se o paciente tiver durante o banho. Deixe a região torácica e abdominal descoberta, né? Já terminou a parte de cima. Higienize as clavículas até a região dos ombros. Evite molhar os curativos se o paciente tiver algum curativo na região torácica ou na região abdominal. Ao finalizar essa higiene, né, nessa região, a gente vai cobrir novamente essa região e aí vai deixar a região íntima de baixo, né, até os membros inferiores descobertas. Se for do sexo feminino, a gente vai fazer a higienização dessa região íntima, começando pelos lábios vaginais maiores e terminando os menores, e fazer também a higienização do meato uretral. Se for do masculino, a gente vai fazer a higienização dos testículos até a glândula, retraindo o prepúcio para retirar qualquer tipo de sujidade. Depois a gente vai fazer a higienização das pernas, panturrilhas e dos pés, não esquecendo os dedos e os calcanhares, tá? E os dedos entre os espaços interdigitais. Terminou, lateraliza o paciente, se for necessário, que geralmente é, e deixa sempre as grades elevadas, também para evitar que o paciente caia. Comece a higienizar desde a região escapular e vai descendo gradativamente. Evite molhar qualquer tipo de curativo que tiver na região também posterior. Higienize bem a região íntima posterior, desde o bumbum até o ânus. Higienize membros inferiores, posteriores até os pés, secando sempre com uma toalha seca. E, finalmente, empurre e retire os lençóis molhados e sujos, seque bem, higienize o colchão, né? E troque os panos de cama. Troque sempre os curativos de forma asséptica e vista o paciente com a camisola ou com um pijama limpo. Deixe o ambiente sempre limpo e organizado. Deixe o paciente em posição confortável e faça a limpeza com corrente no local. Anote todos os cuidados prestados e observações do relatório de enfermagem, tá? Então, aí, nesse momento de anotar os dados e observar o relatório de enfermagem, vocês precisam anotar também o quê? Se esse paciente vem apresentando como é que tá os aspectos das lesões desse paciente, né? Porque você fez toda a avaliação, né, do paciente durante a limpeza, se ele tinha algum tipo de ferimento, como é que estavam os curativos, né? Como é que estavam as lesões dele, se tinha algum tipo de lesão nova. Então, se ele está tendo a perda dessa força muscular, se ele está tendo algum tipo de sensibilidade anormal, se as extremidades dele estão muito frias, cianóticas, se ele teve algum tipo de dificuldade respiratória quando você estava fazendo as mudanças de decúbito para fazer a limpeza, se essas feridas, se essas lesões, se esses curativos, né, se a gente observa algum tipo de sinal logístico, se as eliminações intestinais se foram feitas nesse período, se foram feitas como eram as características. Então, tudo isso são coisas que a gente vai fazer a anotação, né, nos registros de enfermagem, no prontuário desse paciente. Então, é muito importante que durante esse banho, como a gente já viu, a gente possa também aproveitar para estar avaliando esse paciente, né? Seja com relação a lesões, seja com relação à respiração, a qualquer coisa que ele venha apresentar de anormalidades. E aí a gente vai ver agora a higiene e conforto direcionada para pacientes doentes que estão comprometidos, né? Então, primeiramente, a gente precisa fazer o rastreamento energético desses pacientes que estão comprometidos, certo? Então, para iniciar o procedimento, é importante que, enquanto profissional, a gente avalie esses parâmetros, né, para poder fornecer uma informação mais segura, tá? Uma informação que nos permita
observar o gasto energético desse paciente, embora ele esteja comprometido, embora ele esteja lá no leito sem se movimentar, né? Assim, porque teoricamente é movimentando-se que você teria um gasto energético, mas mesmo sem se movimentar, ao você estar fazendo essas movimentações pelo paciente, no paciente, acaba havendo um gasto energético, né? Então, sempre fazer a observação direta junto a esse enfermo, observar os padrões respiratórios. Lembra que a gente acabou de ver também que a gente precisa anotar como é que está o padrão respiratório desse paciente. Né? Então, não só o padrão respiratório, mas os demais sinais vitais. Né? Então, por exemplo, a PA, a frequência cardíaca, então a gente precisa também estar avaliando isso. Observar a leitura das últimas anotações da equipe de enfermagem e multiprofissional, porque muitas vezes a gente precisa de informações, né, que vão nos dar uma continuidade da assistência. Também a gente precisa ver as informações que foram fornecidas pelo monitor cardíaco quando a pessoa estiver ligada ao monitor. Em muitas situações, o enfermo que ele está mais comprometido clinicamente, ele não vai aparentar, ele não vai externar essas condições que a gente acabou de dar uma olhada. E aí, esse paciente vai estar se apresentando o quê? Consciente, ativo, interativo, alegre, certo? Alimentando-se sozinho, externando seus desejos, suas dificuldades, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa prestar uma atenção maior a esse paciente, porque nem sempre ele vai externar algum tipo de anormalidade, assim, tão aparente, né? Então, a gente precisa prestar atenção no gasto energético também desse paciente que está ativo, que está consciente, que está interagindo, certo? E aí a gente também precisa fazer uma inspeção geral, né, de pele, como é que está a pele desse paciente, se tem alguma parte que está mais avermelhada, que tem mais propensão a ter uma lesão por pressão, como é que está a mobilidade das articulações desse paciente, né, se ele está perdendo mobilidade das articulações, se a presença de áreas ruborizadas ou edemaciadas, se está ocorrendo empastamento, né, nas panturrilhas, se existe alteração de sensibilidade, como é que está o estado emocional, né, entre outras coisas que a gente pode estar também observando nesse paciente. Então, o banho no leite desse paciente, o banho parcial, né, desse paciente que está com a integridade comprometida, deve ser feita a higiene oral, né, desse paciente, e não só a higiene oral, mas também a higiene da face, né. Fazer também a higiene das axilas, fazer a lavagem de mãos, região dorsal, da genitália, né. Então, a higiene oral, ela vai ser realizada no mínimo, 3 vezes ao dia, né, com o auxílio de quê? De gases umedecidos em solução dentrífica, tá? E aí pode ser diluída no meio, e aí vai ser feita a higienização de dentes, bochechas, gengiva, língua, do palato. Então, na hora de fazer a higienização oral, a gente precisa fazer a higienização de todos esses locais, né, na boca, né? Então, como a gente já viu, os dentes, as bochechas, as gengivas, a língua e o palato, tá? Então, é de fundamental importância, né, para a manutenção da boca e dos dentes, para que se mantenham sempre em bom estado, né, de conservação, de higiene, prevenindo o agravamento e até mesmo o aparecimento de algumas outras enfermidades, além dos objetivos basilares, que é o conforto, né, a pessoa se sentir melhor, melhorar a autoestima. Enfim, na face, a gente pode encontrar a presença de extensões, né, como, por exemplo, sondas, a gente pode estar encontrando, sondas para alimentação, né, tubos endotraqueais, cânulas de traqueostomia, a gente pode estar encontrando também. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção na hora que a gente estiver fazendo essa higienização. Aí a gente precisa fazer a higienização de região dorsal, genitália. Nesse momento, a gente também vai estar fazendo a higienização de conforto, né? Nas costas, nas proeminências ósseas,
fazer a troca de roupa de cama, de uso pessoal, e ser sempre muito cuidado com relação aos comentários, né, que a gente pode estar fazendo à beira do leito, tá? Porque o que que acontece, certo? Com esses comentários à beira do leito que a gente precisa tomar cuidado. O que que acontece, né? A gente, às vezes pode acontecer de comentar, né, o que que esse enfermo está passando, o que que a gente encontrou, fulano, encontrei tal coisa nele, né? Então, tudo que a gente vê, que a gente observar, a gente, depois que terminar tudo, é que a gente vai anotar, é que a gente pode passar a informação, né, para o colega que estava nos auxiliando, por exemplo. Então, a gente não pode tá fazendo nenhum tipo de comentário sobre a situação do paciente do lado dele à beira do leito, né? É, então, toda vida que tiverem comentários que envolvam a situação do enfermo, que envolvam problemas, né, junto à equipe do setor de trabalho, ou que seja de cunho pessoal, a gente não pode estar falando à beira do leito, né? O banho, né, esse momento, ele deve ser um momento minimamente confortável e agradável para aquela pessoa que a gente está dispensando, né, esse cuidado. E aí, como a gente viu, a higiene oral, né, como eu já falei, a higiene oral precisa ser feita no mínimo 3 vezes ao dia. A gente vai fazer essa higienização com gás umedecidas em solução dentrífica, né, que pode ser diluída ao meio. A gente vai fazer a higienização de dentes, bochechas, gengivas, língua, palato, tá? E aí, quando realmente for necessário realizar a higiene, também a gente vai fazer da prótese dentária, né? Então, dentes, bochechas, gengivas, língua, palato, e se a pessoa tiver a prótese dentária, a gente também pode estar realizando essa higiene. Então, é de fundamental importância para a manutenção da boca, dos dentes, né, para conservar tudo isso. E aí, mais uma vez, eu lembro que na face a gente vai estar podendo encontrar algumas extensões, né, como sondas de alimentação, traqueostomia, né, então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso na hora de fazer a limpeza. E durante o banho, né, a gente precisa ter cuidado para fazer para manusear, né, esse paciente. Aí a gente precisa, eu trouxe essa ilustração mais uma vez lá do pessoal das experiências de um técnico de enfermagem, né, que mostra de forma melhor para a gente fixar, né, que a higiene oral em âmbito hospitalar, ela faz parte dos cuidados do paciente, né, que é realizado pela enfermagem. E muitas doenças podem ser adquiridas se não tiver uma higienização oral bem feita, adequada, né, feita periodicamente. Como a gente pode perceber, a pneumonia ela é uma das principais doenças adquiridas em pacientes que são entubados e que não têm uma higienização bucal correta, certo? A limpeza da cavidade é fundamental, devendo ser feita tanto em pacientes conscientes quanto em pacientes inconscientes, né? Principalmente nos inconscientes, que eles não têm autonomia própria para estar fazendo isso, né? Então, a higiene oral ela traz bastantes benefícios para o paciente, né? Ela vai reduzir as taxas de infecção hospitalar, vai abreviar o tempo de permanência desse paciente na unidade de terapia intensiva, e em pacientes que estão conscientes, vai estimular realmente para ele esse autocuidado, né? Fazer sempre a escovação após as refeições e quando for necessário. Nos pacientes que são entubados e inconscientes, deve fazer a higienização com antissépticos bucais, à base de clorexidina, e sempre aspirar o conteúdo após a limpeza, justamente porque esse paciente está inconsciente e ele não vai conseguir fazer a deglutição, certo? Então, como eu falei, né, esse paciente pode ter sondas para alimentação nele, tubos endotraqueais, cânulas de traqueostomia, né? E aí pode acontecer de, durante o banho, né, se não prestar muita atenção, ocorrer a retirada acidental, né, desses equipamentos, ocasionando, né, se o paciente estiver entubado, até mesmo uma extubação acidental, causando uma situação, né, de emergência. Então, é importante fazer a mobilização dessa cânula, certo? Desse tubo, sempre observando para onde vai colocar cada tubo.
Então, a gente vai, durante a higienização da face, a gente vai checar a fixação e a estabilidade dos dispositivos ventilatórios, precisa manter o tubo traqueal apoiado, aproximar o paciente para próximo das traqueias do ventilador para não tracioná-las e não desconectá-las, né, causando uma situação de emergência. E essa situação de emergência ou de extubação pode levar o paciente, inclusive, à morte, tá? Então, sempre está fazendo a mudança do decúbito do paciente de forma muito cuidadosa. Ficar sempre atento se soar algum tipo de alarme, né? Porque pode ser que algum dos dispositivos tenham sido desconectados. Durante a higiene oral, o que a gente precisa fazer? A mobilização do tubo para as laterais da boca, né? Fazer a limpeza, que deve ser realizada com gás umedecida em uma solução detrítica, do lado oposto ao que se encontra o tubo. Então, se a gente está com o tubo no centro, a gente coloca o tubo para a esquerda, então a gente vai fazer a limpeza do lado direito, né? Do meio para o lado direito. E aí, se eu troco, eu faço a limpeza do outro lado, certo? E após a realização da higiene oral dos dois lados, a gente vai deixar esse tubo repousando no centro da boca, tá? Com o propósito de evitar a tração, né, da cânula comissal labial e, consequentemente, a formação de uma lesão por pressão no local, se a gente deixar apenas de um lado. A fixação externa deve ser feita por meio de cadarço, né? Evitar a amarração ou uma pressão excessiva na altura do seio carotídeo, pois é possível que a instalação de quadro de bradicardia possa ocorrer, tá? Então, a gente precisa também fazer a revisão da pressão do cuff, tá? Que é o fixador interno do tubo na traqueia, para a gente ver se essa pressão não está muito alta nem muito baixa, né? Até porque se ela estiver muito alta, ela pode estar também ocasionando lesões naquele local. E aí é possível fazer a higienização oral com uma escova de dente nesses pacientes inconscientes ou sem condições para eliminar o conteúdo líquido, que é gerado, né, devido à aplicação na cavidade oral, desde que seja realizado com aspiração contínua desse conteúdo. Então, eu posso estar fazendo a higienização oral nesse paciente que é inconsciente, desde que eu deixe lá o tubo de aspiração durante todo o processo, né? Porque vai gerar a salivação, vai gerar o acúmulo de produto, né? Então, eu preciso deixar, já que esse paciente está inconsciente, não vai poder deglutir, eu preciso deixar lá aspirando o tempo todo, né? Para que esse paciente não venha a engasgar, por exemplo, a broncoaspirar. A sonda nasoenteral para alimentação, certo? A gente vai fazer a limpeza das narinas, né, com hastes flexíveis, fazer a limpeza da própria sonda, retirar a fixação anterior, desengordurar a pele do nariz e fazer a renovação da fixação, que é feita de forma rotineira e é feita com o esparadrapo, né? Então, a fixação da sonda para alimentação, né, que geralmente é feita no nariz, se já tiver lá com ela, a gente vai fazer a retirada, né? Vai fazer a retirada, não, fazer a tração, vai fazer a limpeza das narinas, né? Depois vai fazer a limpeza da própria sonda, vai retirar aquela fixação que estava lá, que não serve mais, vai limpar o nariz, desengordurando, né, o nariz, e vai renovar essa fixação novamente. E a gente vai sempre evitar a tração da asa do nariz, porque pode ocorrer o risco de lesão por pressão. A gente também vai precisar fazer a infusão da dieta através de sonda, né, se ela tiver sido interrompida durante o banho. Para fazer o banho, se o paciente tiver com a sonda nasoenteral, né, com a sonda de alimentação, a gente precisa fechar essa sonda, né, para que não continue passando a alimentação. Aí a gente faz todo o processo do banho e após terminar o banho, a gente precisa lembrar, né, de abrir novamente para fazer novamente a infusão da dieta por essa sonda, tá? E ao final do procedimento, a gente também precisa lembrar de fazer a elevação do decúbito entre 30 e 45 graus, porque para fazer o banho no leito, né, a gente precisa deixar esse paciente totalmente retinho no leito. E aí, quando terminar, a gente precisa voltar a cabeceira dele para deixar entre 30 e 45 graus. Reavaliar a infusão dessa dieta quando for o caso. Então, quando o paciente estiver recebendo a dieta, que a gente fechou para dar banho, depois abriu novamente, a gente precisa observar se realmente aquela dieta está passando normal.
né? A região torácica, né? Na região torácica, a gente precisa observar que pode ser que naquela região o paciente tenha eletrodos por causa da monitorização cardíaca, tá? E aí, se tiver esses eletrodos, eles não devem ser retirados. A gente precisa trocar sempre ao final da realização de cada banho. Posicionar sempre as placas dos eletrodos no mesmo local, né, que estavam, e sempre encontrar os espaços intercostais, né? Evitar a impedância óssea e, consequentemente, a interferência no traço cardíaco que está sendo revelado no monitor, né? O trânsito energético vai ocorrer através dos músculos. E a gente precisa deixar sempre esse paciente em uma posição que permita a aplicação de paz para desfibrilação em situação de emergência. Então, remover e colocar os eletrodos, né? A gente só vai remover, só vai trocar depois que terminar o banho, mas aí quando a gente retirar para colocar, sempre deixar de uma forma, né, nos espaços intercostais, de forma que sempre permita a aplicação das pás, caso exista necessidade de uma desfibrilação de emergência. Então, com relação aos drenos torácicos, né? Então, a gente precisa ter o cuidado durante o banho com relação ao quê? Com relação ao que é os drenos, né? Manter esses drenos obrigatoriamente abaixo da altura da caixa torácica. Nunca tracionar ou mobilizar o enfermo. Fazer o ampliamento desse dreno, caso exista necessidade de transferir esse paciente de um lado para o outro do leito. Renovar o curativo, né, no local da exerção e trocar o selo d'água no final do banho, tá? Fazer as punções venosas periféricas, renovar o curativo diariamente, né? E, além disso, fazer a avaliação do local em busca de sinais flogísticos. Isso nos membros superiores, né? Então, nos membros superiores, como a gente viu, a gente vai fazer o quê? Sempre estar avaliando as punções venosas periféricas, renovar os curativos diariamente e fazer a avaliação do local em busca de sinais flogísticos, tá? Então, a punção venosa, a punção ela deve ser trocada ao final do banho, né? Então, a gente não troca logo, dá primeiro o banho para poder fazer a troca, né, dessa punção. E quando existirem sinais inflamatórios, também a gente precisa fazer a troca. Ou também quando o tempo de punção preconizado pela CCIH, ele tiver expirado, né, que é a comissão com relação às infecções hospitalares, né? E faz o controle das infecções hospitalares. Então, quando a gente vai fazer a troca dessa punção? Então, ao final do banho, quando existirem sinais inflamatórios, ou quando o tempo de punção preconizado pelo CCIH tiver expirado. Sonda vesical de demora, né? Na sonda vesical de demora, a gente vai fazer a limpeza ao redor do osteouretral, realizar durante a lavagem externa, né? Isso. Fazer a irrigação de água e de solução antisséptica, sempre redobrando o cuidado para evitar a atração dessa sonda. A área deve estar sempre seca, deve ser sempre seca com gases. Renovar a fixação desse dispositivo, observando as especificidades para cada sexo. Quando existir a bolsa coletora, caso seja necessária a mudança dessa bolsa, de um lado para o outro, a gente precisa clampear, né, essa bolsa, a mangueirinha dessa bolsa, na extensão da sonda e deixá-la sempre em posição adequada, lembrando de abrir o clamp após após terminar o procedimento, né? Os enfermos que estão entubados, então, antes de mobilizar esse paciente lateralmente para realizar a higiene do dorso, muitas vezes vai ser necessário fazer a aspiração traqueal e também a aspiração oral, em virtude da ocorrência de uma maior liberação de secreção durante a mudança de decúbito e uma geração de desconforto respiratório, tá? Então, é muito importante estar fazendo essa aspiração traqueal e oral, por causa que sempre que está fazendo essa mudança de decúbito, pode ocorrer a liberação de secreção, né, durante esses procedimentos e gerar um desconforto respiratório nesse paciente. A água do condensador pode ser que esteja acumulada nas traqueias do respirador mecânico e a gente precisa fazer
que ela seja desprezada. Os curativos, como a gente já viu, eles serão trocados geralmente depois do banho. Então, dá o banho, faz toda a limpeza do paciente, para depois fazer a troca dos curativos existentes. E para finalizar os procedimentos, a gente precisa trocar a roupa de cama daquele enfermo, que deve ser totalmente substituída por roupas limpas, por panos limpos. Deixar o enfermo em decúbito que seja confortável para ele, diferente daquele que ele já estava no início do banho, e fazer a cobertura, né, cobrir esse paciente adequadamente. A gente vai reorganizar todo aquele material que a gente utilizou e vai fazer o registro em prontuário, sempre lembrando de anotar todas as anormalidades que a gente encontrar, né? Seja por encontrar sinais logísticos, por uma respiração que alterou, se ocorreu alguma tração de algum dispositivo, né? Sempre está fazendo essa avaliação também da pele. Então, tudo que a gente encontrou nesse paciente, a gente precisa fazer a descrição em prontuário, tá? E aqui são as referências, enfim, certo? Então, essa aula de hoje, ao final vocês terão a atividade, né? A atividade que será referente a essa aula e também a aula anterior, certo? Que era falando sobre os registros de prontuário, lembram? Pronto, então a gente vai ter uma atividade referente a essa aula e a aula anterior, beleza? E é isso. Qualquer dúvida, a gente vai se encontrar ainda essa semana para fazer a aula online. E aí, qualquer dúvida, vocês podem tanto tirar na aula online, quanto também podem me procurar pelo WhatsApp, que dá certo demais, tá bom? Então, era isso por hoje, certo? E estudem, tá? Tchau.